Amém. Agora sim. Nossa palestra está sendo gravada e vamos estar disponibilizando lá no YouTube do Subiesp Kids, tá bom? Então, bem-vindas todos. Deus abençoe a vida de vocês. A gente está muito feliz de vocês estarem aqui. Tenho certeza que muita gente ainda vai chegar. Se você quiser compartilhar o link aí com o grupo da sua igreja para estar participando, com os pais, com o grupo de pais, de professores, pode compartilhar, tá bom? Temos certeza que quanto mais pessoas souberem do assunto, melhor nós servimos o reino, né? Quanto mais informação, mais proteção. Então, essa é a nosso objetivo hoje, informar, para que possamos proteger a cada dia. Amém? E eu queria convidar você aí, coloca no chat de que igreja você é, para a gente saber de onde você está falando, de onde você está ouvindo a gente, tá bom? Coloca no chat aí para a gente conhecer um pouquinho quem está participando. Vamos abrir o chat aqui. Tem eu, começando comigo, eu sou a Nancy, do Cibesp Kids, eu sou aqui do Jardim Mauá, tá bom? Andréia. Dá um tchauzinho aí, Andréia. Andréia lá, a nossa presidente aqui do Cibesp Kids. Tem a Leonir também, do Colonial. Boa noite, paz. E hoje a Rose também, que vai estar ministrando a palavra, ela vai estar se apresentando na hora da palestra. A gente tem gente aqui, ó, Patrícia, de Curitiba, bem-vinda, ela estava no último, voltou, gostou, então. Andréia, tem aqui do Colonial, a Kátia, e mais gente vai chegando. Ambrosina, bem-vinda, te vi no vídeo aqui. Edilene também lá da igreja, bem-vinda. E mais, temos no momento 15 pessoas aqui, mais 15 pessoas participando com a gente. Tem de Francisco Morato, Teodoro Sampaio, amém. Eu quero convidar você, então, vamos estar orando para essa palestra. A Andréia pode estar fazendo essa oração. E vou já passar para ela que ela vai estar apresentando a Rose para a gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sejam todos bem-vindos. Vamos então orar, né? E já passar a palavra para a Rose, porque tem muita coisa boa aqui e o nosso tempo é curto, né? Queremos, por nós ficamos aqui falando bastante, mas não podemos fazer isso, senão vocês não voltam. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por esse dia, Senhor, por esse momento, Pai, que cada pessoa aqui, Senhor, reservou para aprender mais, Senhor, de Ti, para aprender mais também, Senhor, desse assunto tão essencial, tão único e tão importante, para estarmos, Senhor, à frente da Tua obra, Pai, cada vez mais capacitados, Senhor, para cumprir, Senhor, a nossa missão aqui. Eu te agradeço, Pai, e eu te louvo pela vida da Rose, que atendeu, Senhor, o nosso convite, pelo projeto Valorize, meu Deus, que ela está à frente, Senhor. Eu abençoo esse projeto, Senhor, e que essa voz, Senhor, possa ir cada vez mais longe, Jesus. Em nome de Jesus agora, Senhor, eu abençoo a vida dela e fala, Senhor, através dela. Em nome de Jesus, amém. Rose, seja muito bem-vinda, pode se apresentar e já pode sair falando conosco. Ok, muito obrigada, meninas. Boa noite a todas, a paz do Senhor. Que bom ver vocês aqui, que bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz também. A gente tem muita coisa para falar, muito assunto, gente. Eu falei para a Andréia, 1 hora meu desafio. Vamos lá. Desafio do tempo, mas nós vamos assim iniciar esse assunto. Eu acho legal é que a gente possa, se ficar algo assim para a gente poder falar, que eu acho que com certeza fica. O assunto é muito complexo, mas meu sentimento preparei aqui tudo com muito carinho, pedindo a Deus que me dê o discernimento, sabe, para poder transmitir aquilo que é essencial. Então, bora lá, gente. Eu sou a Rose. Olha, eu sou aqui de São Paulo, sou da Zona Leste, sou da Igreja Batista Filadélfia, aqui na cidade de Tiradentes. Pastor Kleber e a pastora Anne são os meus pastores, e a gente
aí, nessa caminhada, juntamente com esse projeto que acontece. O projeto Valorize é algo que nasceu no coração de Deus, e eu tenho a honra, né? O Senhor me deu essa condição, essa honra de estar à frente dessa missão. E eu queria falar que eu estou em formação para psicóloga, eu estou no 2º ano em formação. Eu tenho, até a Andrea colocou aí, eu tenho uma especialização em EZPAS, que é justamente da educadora em emoção, educação emocional, educação em sexualidade e prevenção ao abuso sexual na infância e na adolescência. Então, a gente trabalha nesse tripé aí, mas quero compartilhar com vocês, eu vou colocar já o slide aqui, mas antes deixa eu fazer uma coisa. Eu prometi para mim mesmo que eu ia colocar um negócio aqui para me ajudar a lembrar do tempo, para administrar o tempo. Deixa eu colocar aqui para não me esquecer. Vamos iniciar aqui, já era para ter colocado. Vou colocar aqui para vocês já acompanhar aqui os slides. Ajudar aqui na compartilhar. Acho que já foi já está no modo apresentação, né? Dá para ver direitinho? Dá para ver, né? E aí, então, quero já iniciar aqui com essa parte do projeto, que eu quero falar rapidamente só para vocês entenderem qual que é esse projeto. O projeto, ele tem um tripé, que é a ciência, o amor e a ação, né? Vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo passar, que eu acho que eu tenho que passar aqui, dessa forma aqui, né? Foi. Então, o Projeto Valorize, ele é uma iniciativa que une a fé, ciência, para educar, une fé e ciência, para educar, para proteger e prevenir sobre o abuso, promovendo relações saudáveis com base no amor em Cristo. Então, a ciência que educa, nesse intuito de trazer os dados, trazer informações estatísticas, trazer conceitos relacionados justamente à questão da ciência, e trazer o amor, né, eu falo que o amor é o próprio Deus, é o que nos une aqui, é onde a gente traz o acolhimento, é onde a gente traz o ombro, onde a gente é o olho no olho, entender o sentimento. Então, é o amor e é a ação. A ação é a transformação, a ação que transforma, justamente a pôr a mão na massa, né? Esse é o nosso lema, é onde nós temos trabalhado nesse sentido. A gente tem deixa eu botar de novo aqui, que eu me atrapalhada com os slides. Eu tenho, como idealizadoras desse projeto, eu, juntamente com a minha amiga e irmã, pastora Sandra, que ela é da igreja do Evangelho Quadrangular, e a minha mãe, que é articuladora, minha mãe é a pessoa que anda em conjunto com a gente aqui, que faz, sabe, ela é a base, eu falo que ela é a que nos sustenta nas orações, nos contatos. Minha mãe é demais, e justamente com a minha irmã, a Sandra, estamos aí as três. O que o projeto oferece? A gente trabalha com essa ideia do conteúdo educativo, como eu falei para vocês, o tripé, educação em sexualidade, educação emocional e a questão da proteção. Palestras, trabalhamos com essas ferramentas, palestras, rodas de conversas, oficinas para criança, lúdicas para crianças, e outros tipos de oficinas também para adultos e adolescentes, e até idosos. Na escuta e no acolhimento, a gente tem um trabalho aqui com mulheres, na ideia de ressignificação, de acolhimento, para quem passou por esse processo, para quem teve contato, a gente chama de vítima direta ou vítima indireta, pessoas que teve alguém muito próximo relacionado, que passou pela questão do abuso. Então, nosso intuito nesse acolhimento, né, trabalhar nesse sentido. Material de apoio, treinamento e capacitação para líderes, professores, educadores, né? E o que é mais principal aqui, o fundamento, né? A nossa fundamentação, a base é a palavra do Senhor. A gente sempre vem com essa fundamentação, com esse cuidado de trazer esse assunto que é tão triste, que é um assunto tão
as pessoas não querem falar desse assunto, a realidade é essa, por quê? Porque realmente traz tristeza, a gente traz indignação, sabe? Mas é tão necessário, é tão importante, né, a gente falar, nós precisamos falar desse assunto. E eu queria aqui já entrar. Tem essa partezinha aqui que eu separei para falar, como vocês podem nos ajudar, depois vocês vão poder entender mais aí depois no grupo, mas é questão de nos ajudar nas redes sociais, compartilhar nossos conteúdos, orar por nós, é a base de tudo, gente, orem pelo projeto, orem por essa missão, no geral, é muito importante. E a gente vai para o nosso tema. Nosso tema é construindo ambientes seguros. Onde há cuidado, há proteção. E o que acontece? Eu estava hoje de manhã, a gente tem, eu já estava com tudo preparado com relação ao material, a gente está repassando, e naquele sentimento de preocupação do que a gente queria, do que nós temos da parte do Senhor para transmitir. E aí, o que acontece é que o nosso tema, ele vem... É muito importante a gente pensar nessa questão do ambiente. Um ambiente seguro. E quando a gente pensa como igreja, né, essa questão do ambiente da igreja, eu fui criada desde pequeno, né, minha mãe foi criada no âmbito na igreja, a gente fala que nasceu na igreja, né, nasci na igreja. Então, minha mãe foi criada na igreja, eu da mesma forma, então eu sempre tive minhas filhas, depois que eu cresci, casei, né? Eu sempre pensei assim para as minhas filhas que a igreja era o lugar melhor para elas estarem. Então, sempre eu falava, vá para a igreja, fica lá na igreja, o melhor lugar para vocês estarem é na igreja. E assim, eu sempre tive esse sentimento. Então, minhas filhas, elas foram criadas num ambiente da igreja também, da mesma forma, né? E então, assim, a gente olha, eu acredito que todos aqui têm esse olhar da igreja ser o melhor lugar para os seus filhos estarem. E é o melhor lugar. Continua sendo, mesmo diante de tantas coisas que a gente tem ouvido. Inclusive, eu estava falando aqui, o que eu tinha preparado com relação ao que eu queria compartilhar com vocês de início, é a história de Neemias. Eu queria falar muito sobre isso, e ainda está no foco. Mas esse final de semana nós tivemos houve aí viralizou um vídeo de uma mulher, uma missionária, eu acredito que aqui todos devem ter ouvido de uma forma ou de outra essa história da missionária. O nome dela é Helena Raquel, pelo que eu ouvi. Hoje, várias pessoas me mandaram o vídeo dela para eu poder ver. Rose, olha só, eu vi o vídeo, olha só. E o vídeo, ele falava sobre essa questão do ambiente. É justamente a missionária citando sobre essa situação que tem acontecido dentro das nossas igrejas. E não dava para eu poder hoje deixar de falar sobre esse assunto. Quando a gente está falando de ambientes, de construir um ambiente seguro, e a gente ouve hoje viralizar um vídeo dizendo em que a igreja, que a gente sempre entende que é o melhor lugar para os nossos filhos está comprometida. E aí, não que a gente... puxa, a Rose foi inocente, a gente está num mundo cheio de situações difíceis, como Jesus já disse, esse mundo já é maligno e tudo mais. Mas, ainda assim, a gente não está acostumado a lidar com situações como esta. Ouvir histórias como esta. Então, choca, né? A gente choca. E aí, eu falei, puxa, Senhor, que situação, né? Ao mesmo tempo que é uma situação triste, que traz um assunto triste, dizendo que esse ambiente ele não é mais um ambiente que nos mostra que não é um ambiente seguro, mas também, ao mesmo tempo, é algo importante, né? Que alguém levantou, ergueu a voz para dizer, olha, está acontecendo situações, é necessário, é importante alguém olhar para essa situação, para esta questão. E aí, então esse movimento, ele é importante também, porque isso, num mês em que a gente está aqui hoje para falar do mês da conscientização, do combate à exploração e ao abuso na infância e na adolescência, e a história, uma situação dessa, você fala, meu Deus, tem um lado ruim, mas tem um lado positivo. Né? E aí, hoje de manhã, o Senhor veio ao meu coração e ele me lembrou daquele versículo em Isaías 43, quando ele diz aqui,
Eu nem coloquei nos slides, ó. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês reconhecem? Está numa versão aqui da NVI. Até no deserto, vou abrir um caminho e riacho moer. Aqui nesse contexto de Isaías, a gente lembra assim que a história ela fala do momento em que o povo ali de Israel estava passando sofrimento, difícil a situação deles. E aí, o que a gente entende é que o sofrimento parecia que não havia esperança, não havia, né? Não tinha esperança do que estava se acontecendo. E hoje a gente enxerga, vamos transmitir, já transpassar para hoje, a gente olha e vê, puxa, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Que situação é essa? Como é que as coisas estão chegando nesse ponto? Mas, ao mesmo tempo, o Senhor traz uma palavra de reconhecimento, né? De recomeço. Ele traz uma direção no deserto, onde ele fala, vou abrir. Ele traz uma direção de vida, onde havia sofrimento, ele traz uma perspectiva positiva. Então, hoje eu enxergo isso, sabe? A gente está falando desse assunto. Não é só porque é o mês de maio, o mês lá da conscientização, maio laranja, é porque é uma necessidade, está aí nas nossas redes, na televisão, está aí. Então, por conta disso, estão se falando desse assunto extremamente necessário. E hoje, gente, olha, eu estou tão feliz e agradecida a Deus, porque nós estamos aqui, algumas pessoas. Nós estamos hoje, nessa segunda-feira, paramos aqui para poder aprender um pouco daquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós estamos nos preparando. Porque hoje não é só a informação, é um preparo. Eu estou me preparando, porque há necessidade desse trabalho, de cuidado com essas crianças, com esses adolescentes. Muito, muito, muito necessário. E quando a gente fala de cuidado, onde há cuidado, o cuidado, ele remete a afeto. O cuidado, ele remete, sabe, ao zelo, ao acolhimento. A igreja já tem isso e faz isso com muita boa vontade. Não é essa palavra boa vontade, eu queria expressar mais. Faz com excelência o cuidado. Porque quando a gente vai fazer para o Senhor, é o que a gente propõe, e a gente quer fazer o nosso melhor, e é isso que a gente aprende do Senhor, e é isso que a gente quer fazer. Então, o cuidado, ele é algo que está ali. Está no nosso dia a dia. Ele está voltado para a situação do bem-estar das pessoas, do outro. Então, nós queremos o bem-estar. Então, o cuidado, ele faz parte. Mas e a proteção? A proteção, ela é algo que está relacionado à questão da segurança física e emocional. É segurança, é evitar que aconteça danos, é evitar que aconteça qualquer situação. Então, se nós estamos construindo um ambiente seguro, a gente já tem o cuidado agora. E a proteção? A proteção é o que nós temos que pensar hoje. E aí eu trouxe esse texto de Neemias, que fala, os trabalhadores prosseguiam com a obra, com uma das mãos ele levava a carga, enquanto com a outra ele segurava a arma. Neemias, a história de Neemias, eu creio que aqui todos têm já um conhecimento. Neemias estava numa cidade diferente da cidade dele, que é onde a cidade natal. De repente ele ouve uma notícia dizendo que os muros, que as pessoas estavam sofrendo, que a cidade dele estava sofrendo, e ele chorou, ele se desesperou, ele ficou entristecido, mas ele foi diante de Deus e ele buscou uma ação. O que eu acho interessante, Neemias, porque eu acho que vai sempre caminhar comigo essa história, é que ele não se contentou. Ele decidiu agir, e isso é importante, decidir agir. E aí ele foi para a cidade, vamos aqui de forma prática, chegou na cidade, tinha destruição, o povo estava vulnerável, o povo estava triste, muita coisa para se fazer. Ele olhou tudo e viu, olha, quanta coisa para se resolver. E ele foi e decidiu fazer algo.
começou a construir, reconstruir aquele muro. E aí a gente entra no versículo. Enquanto eles estavam trabalhando na reconstrução do muro, eles também estavam vigiando, eles também estavam segurando uma arma. E o que a gente põe hoje aqui como um ato dinâmico aqui para nós? Com a mão, eu tenho cuidado de construir vidas, histórias, construir famílias, reconstruir histórias que estavam aí precisando, sem esperança. Então, nós temos uma mão que já tem o cuidado, que é a construção, de construir. Mas nós temos na outra mão, precisamos segurar essa arma, que hoje remete ao quê? Remete à proteção, à nossa atenção no ambiente, como está acontecendo dentro das nossas igrejas. Então, da mesma forma que a gente fala de uma construção que podemos dizer que seria o cuidado, é a forma que eu falo da proteção, com a outra mão, que é a arma, onde ele segura a arma e ele tem o cuidado de proteger também. Então, estamos construindo ou apenas cuidando? Nós temos que construir e cuidar. E também proteger. O cuidar é fazer crescer. É o afeto, é ensinar. Mas o proteger é garantir que esse crescimento aconteça com segurança. Isso é imprescindível. Imprescindível. Então, vamos seguir aqui, porque se a gente não... Para a gente poder construir, vamos remeter à história de Neemias. Neemias chegou e foi olhar o que estava acontecendo. Então, ele enxergou a situação da cidade, a situação da vulnerabilidade daquele momento. E hoje nós vamos agora, a partir desse momento, nós vamos entrar aqui no nosso conteúdo, nós vamos saber como que está a questão da nossa realidade. Dentro do que a gente já está vendo na internet hoje, porque a gente já ouviu, como falei aqui, esse texto da missionária que acabou falando e viralizou. Então, o assunto, ele começa a fomentar, em todos os âmbitos, ele começa a ser falado na internet. Nós temos aqui hoje que a gente analisar essa questão da realidade. Então, assim, só para poder a gente aproveitar aqui no instante, eu queria que vocês pudessem compartilhar comigo. Eu vou fazer uma pergunta, aí no chat você responde, de 0 a 10. De 0 a 10, o quanto você acha que está preparado para lidar com situações como esta que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre o combate, Ai, meu Deus, agora vem, peraí. Combate à exploração e o abuso sexual da criança e do adolescente. Esse é o tema do mês do Maio Laranja. Quanto você se sente, assim, preparado? Coloca de 0 a 10 aí uma nota para mim, só para poder a gente entender aqui. Coloca no chat aí, você, por favor, de 0 a 10. Quanto você se sente preparado? E aí a gente vai seguir aqui. Eu acho que eu não consigo ver aqui. Peraí, por algum motivo eu não vejo como estão colocando o chat, Nancy. Você vê? Ah, tem ali. Não consigo. De 0 a 10, quanto que você dá? Quanto que você se sente preparado? Você analise a você mesmo e me diz de 0 a 10 o quanto você acha que está preparado para lidar com essa situação. Estamos na média, gente? Olha aí, 5, é isso. Vamos seguindo. Vamos colocando aí, gente. Eu vi que tem mais de 30 pessoas. Vamos colocando aí para a gente poder entender. Um assunto extremamente necessário. Então, hoje, o que a gente está aqui? Nós vamos entender aqui que a gente vai partir do 0. Por quê? É 5, é 7, é 10. Hoje eu vou trazer para vocês alguns conceitos práticos relacionados a este assunto. E hoje nós vamos falar primeiramente, eu vou colocar para vocês aqui alguns pontos, pouquíssimos, podia ser mais, mas o nosso tempo não dá, eu vou colocar alguns pontos para vocês entenderem do que é a realidade nesse âmbito. A maioria dos casos de violência sexual acontece dentro de casa. 70% dos casos contra crianças de 0 a 9 anos de idade. Gente, 0, bebezinho, é isso mesmo. É isso mesmo, bebezinho.
70% dos casos acontecem com crianças pequenininhas. Familiares e conhecidos são responsáveis por 68% das agressões contra crianças. A maioria dos agressores são do sexo masculino, responsáveis por 81% dos casos contra as crianças de 0 a 9 anos. Eu falo aqui, ó, primeiro, ponto-chave. Dentro de casa. Familiares, conhecidos, homens. É um perfil que já dá para entender aqui nessa situação. Mas as mulheres estão lá também, gente. Existe caso de mulheres também nessa situação. Os casos mais, assim, difíceis de entender, você detectar são dos bebês, são os menorzinhos. A não ser, né, vamos entender mais para frente. Aqui, curiosidades reais. No mercado da pedofilia, o mercado da pedofilia tem crescido de forma acelerada. Em apenas um ano, o número de sites comerciais ligados a esse crime mais que dobrou. Existe exploração ao vivo. Imagine que existem grupos organizados para poder tratar desse assunto de forma ali, ao vivo, de forma real, né, e ao vivo. Está mais perto do que parece. Grande parte da circulação acontece nas redes sociais, aplicativos de mensagens e grupos fechados, que eu tinha falado. Pedófilos fazem assinaturas, gente, assinaturas igual Netflix, sabe? Assinaturas mensais, só para poder ter acesso a esse tipo de informação. Casos que chegam a pagar R$500 por mês para poder ter acesso à informação. É um mercado negro horrível, que tem crescido cada vez mais. Aí eu trouxe para vocês aqui, esse é o estádio do Maracanã. Tem 78 mil lugares, né? Capacidade para 78 mil pessoas. Imagine esse tanto de pessoas que a gente está vendo aí, nessa imagem. Esse é o número de vítimas. 87.545. O número de vítimas no Brasil. Um caso a cada 6 minutos. Imagine que esse estádio cheio e mais quase a metade dele. De pessoas, de vítimas, crianças, a maioria sendo crianças, adolescentes, passando por essa situação. Triste. E aí, eu trouxe essa imagem, que é o iceberg, para vocês entenderem que esses números, esses dados que eu trouxe para vocês, são dados oficiais. Sabe o que é dados oficiais? É aqueles que as pessoas, elas foram lá e elas registraram, de alguma forma foi registrado. Só 10% é o que equivale a isso. Somente 10% dos casos de violência sexual contra criança e adolescente são notificados. Gente, esses números que eu trouxe para vocês são números que eles foram dados registrados. E eles só equivalem a 10%. Imagine quanto isso aí, onde vai isso aí? Onde vai chegar tudo isso? E aí eu trouxe a imagem do iceberg, por quê? Para vocês entenderem que a ponta do iceberg, lá a parte que mostra lá em cima, é a parte que está fora da água, vamos dizer assim, né? É os 10%. Os 90% está lá, oculto. Infelizmente, oculto. Aqui nos dá um dado mais relacionado à questão mundial. 370 milhões de pessoas no mundo sofreram abuso sexual ainda na infância. Isso não são apenas números, são histórias, vidas, infâncias marcadas. A pessoa que passa por esse tipo de violência, ela leva para toda a vida. Uma criança que passou por uma situação dessa, ela aquilo vai refletir durante toda a vida dela. E aí, nós, hoje, enxergando toda essa situação, desses dados, a gente pensa que, a gente pode entender que acontece com mais frequência, que não está lá fora, lá longeão, na televisão, no jornal, está aqui, muito próximo da gente. E isso que a gente tem que ter consciência.
muito importante a gente ter esse olhar e entender, se preparar. O que eu posso fazer para poder mudar, que seja a vida de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente. Então, é essa ideia de trazer esses dados para poder justamente trazer a consciência, trazer a realidade. A gente só consegue combater o inimigo quando a gente entende a real situação, entende o que ele representa. Porque pensa, se a gente está falando que o crime, o mundo do crime, da pedofilia e dos abusadores tem crescido, nós temos que crescer também. Nós temos que entender o que eles estão fazendo para a gente poder combater isso, falar do assunto, falar dessas questões, porque na igreja, infelizmente, temos essa dificuldade de combater isso dentro da igreja, porque é um assunto que não se fala. Mas precisamos falar para a gente poder justamente combater, porque nós também temos armas, nós também podemos fazer a nossa parte. Por isso, nós temos que entender os dados tristes. Olha, gente, tem vezes que eu ouço história, ai, meu Deus, eu passo mal, sabe, assim, dá um negócio no estômago, a gente se sente mal, porque nós somos humanos, e a gente, quando entende coisa que envolve criança, isso mexe demais com a gente. Mas, ao mesmo tempo, vem a força, Senhor, me dá força, porque eu quero ser um agente de transformação, não vou ser passiva. E a ideia não é a gente ser passiva, a gente buscar a transformação no dia a dia, no pouquinho. Então, vamos entender agora o que é o abuso sexual infantil. Compreendendo o que é o abuso sexual infantil. Vou puxar para cá. Toda ação que utiliza da criança ou adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou do terceiro. Ou seja, qualquer comportamento que o adulto ou o mais velho, aquele que tem uma posição de poder, usa contra a criança para obter prazer sexual, é considerado abuso. O que ele fala que ato libidinoso é aquele contato de afeto, de carinho, de toque, que não é comum. Então, se teve um comportamento que foi em direção à questão da criança, do adolescente, nesse sentimento, nessa vontade, vamos dizer assim, de aproveitar, né, da criança, isso é um abuso. Mesmo que não haja contato físico, importantíssimo. Às vezes a pessoa fala assim, mas não fez nada. Mas não fez nada, né? Não. Da mesma forma, se teve o comportamento do adulto contra a criança para obter prazer sexual de alguma forma, nós vamos entender melhor isso aí agora nos nossos próximos slides. Mas o importante é saber o que é o abuso. Se teve um adulto que de alguma forma, tentou obter prazer sexual na criança, buscando a criança, o adolescente, é um abuso sexual. E aí a gente tem aqui, vou puxar aqui rapidinho, o abuso sexual. Com contato físico? Sim. Um contato físico, conjunção carnal, relação sexual, toque íntimo. Esse é um abuso sexual. Sem toque físico. Conversas de conteúdo sexual, sabe? Envio de mensagem, fotos, exposição da criança com a pornografia, mostrar para a criança. Isso também é abuso sexual. Fazer a criança se expor na questão online é abuso sexual. O meio eletrônico, a gente tinha que ter um dia só para falar disso, um momento só para falar disso, só sobre essa história do meio eletrônico, o abuso sexual na internet. Importantíssimo. E também a internet tem sido um ponto-chave para isso. Relação desigual de poder. O que é isso? O que acontece é que essa relação ela não é igual, de igual para igual, é sempre um alguém maior, mais velho, que tem poder de alguma forma,
Então, tem essa diferença, porque vai aproveitar da vulnerabilidade, da fragilidade, do desenvolvimento da criança, do adolescente. Então, tem essa relação desigual. É sempre do mais velho ou do que tem mais poder para o que não tem. Ato de natureza sexual. O agressor tem intenção sexual. Ele busca isso. Satisfação, excitação. É o ato que envolve o comportamento de cunho sexual. Isso é abuso sexual. Com força física. A força, ela é o que ele fala aqui. É quando consegue atrair a vítima de forma atrai a vítima primeiro e depois aproveita de forma física. Aproveitando a questão desigual, como eu falei, ou mais velho, ou de mais poder, e vai de forma a forçar, mas também tem sem a força física. Que aí aproveitam o despertar da sexualidade das crianças, sabe? E vem ali explicar. Ai, olha, eu vou te ensinar como é que funciona, olha. Então, traz os conteúdos inadequados, traz assuntos inadequados. Então, o abuso sexual está nesse âmbito. Desses exemplos aqui que eu trouxe de maneira prática para vocês entenderem. E aí a gente vai entender sobre a questão do que é o abuso e o que é a exploração. O abuso sexual é quando a criança ou adolescente é envolvido numa situação sexual para a satisfação do agressor. Então, o abuso é para satisfação do agressor. O foco é o prazer do abusador. É o prazer, o abuso sexual. Já a exploração é quando, além do abuso, existe o tipo de troca, lucro ou vantagem. Alguma coisa tem ali relacionada. Então, o foco é o ganho ou benefício. Eu sempre gosto de trazer uma história que eu ouvi de uma dessas horríveis histórias, mas eu sempre gosto de relatar essa história eu uso o exemplo da babá. Porque teve uma história que eu ouvi de uma mulher que ela cuidava de uma criança e ela tinha ela tinha o acesso à criança, mas ela também tinha um meio de ganhar dinheiro a mais, que era filmar a criança que ela cuidava. Ela filmava abusando da criança, ganhava dinheiro com isso. Então, ela era uma exploradora sexual, mas ela também abusava, porque para poder ela tirar a imagem da criança, ela mantinha todos os âmbitos dentro da questão do abuso. Ela tocava, ela filmava, ela expunha a criança. Então, uma das histórias que eu ouvi, então ela tinha esse ganho para ela. Por isso a gente tem que ter muita atenção com quem a gente deixa os nossos filhos. Um alerta. Então, o explorador, usando o exemplo dessa babá, ela era uma exploradora, porque ela tinha uma vantagem, ela queria ganhar vantagem, mas ela também abusava da criança. Então, vocês entenderem que tem que estar sempre relacionado à questão do lucro, né? Do ganho, de alguma forma, né? De alguma forma. Às vezes também pega crianças, adolescentes, o adolescente entra nessa, como que ele entra? Primeiro, eles vão aliciando, vão trazendo para eles aquela ideia de que fama, ganhar likes, e aí ele vai indo, e vai conseguindo informações, vai conseguindo como que diz assim, mais dados e fotos da criança. E aí, depois que ele consegue tudo que ele precisa, a criança entende que não é aquilo, um adolescente, por exemplo, ele entra naquela história, ele envolve a pessoa, envolve para o ganho, né? Às vezes você vai ganhar fama, você vai ganhar likes, você vai ficar famoso, e aí ela vai começando a tirar fotos, daqui a pouco as fotos vão ficando diferentes, aí depois as fotos já são mais íntimas, aí depois aí quando a criança, o adolescente, ele entende que ele está num lugar que não, ele está indo por um caminho que não é o certo, quando ele compreende isso, ele já está preso. Aí ele já começa a ameaçar, já entra num outro âmbito da ameaça. Enfim, vai seguindo nessa ordem. Então, para vocês entenderem exatamente aí o que é a exploração e o que é, no caso,
a exploração e o abuso sexual. Toda exploração sexual é abuso. Lembra lá que eu falei? Toda a babá que a explorava, que ganhava dinheiro com isso, ela também abusava. Mas nem todo abuso é exploração. Às vezes a pessoa só tem o desejo e ela só para ela não ganha dinheiro com isso. É isso que tem que estar esclarecendo aqui. Ambos são violências graves, de contato graves e violação de direitos também. Então, o que é importante? Os dois casos, a criança nunca tem culpa. Há quebras de confiança e proteção. E é necessário acolhimento, escuta e intervenção pessoal. Nos dois casos, nas duas situações. Vamos para agora aqui o abusador e o pedófilo. O perfil deles. São diferentes a situação, nós vamos entender aqui. Primeira questão, nem todo pedófilo é abusador. E nem todo abusador é pedófilo. Qual a diferença? O pedófilo é uma situação, o abusador é outra. Nem todo pedófilo é abusador e nem todo abusador é pedófilo. O pedófilo. O pedófilo é uma pessoa que tem um transtorno ou atração sexual por criança. A ciência, ela explica dessa forma, ela vem mostrar que está relacionada a uma questão da personalidade, de algum tipo de transtorno que se passou, que ocorreu no passado. E é um desejo, aqui eu vou estar no campo do desejo, do pensamento. O pedófilo, ele está apenas, ele está ali só no desejo. Ele imagina, ele fantasia. Já o abusador é quem pratica o abuso sexual, independente de ter ou não um transtorno. Então, o pedófilo, ele está no campo do pensamento, do desejo. O abusador está no campo da ação. Então, às vezes o cara é pedófilo, ou a mulher, né? Ou a mulher ou o homem, ele é pedófilo, e ele também é abusador. Porque ele imagina, ele tem o sentimento, ele tem o pensamento, ele tem o desejo, e ele comete ação. Ou o abusador, já nem todo abusador é pedófilo. Porque, às vezes, o abusador, ele vem pela oportunidade. Ele vem pela aquela situação. Um exemplo aqui. Uma pessoa que bebeu todas, e aí ele, por uma situação de oportunidade, não sei, que passa pela mente dele ali, naquele momento infernal, ele vai querer aproveitar de uma criança, por exemplo. Ele não tem desejo, ele não está lá no pensamento, simplesmente ele aproveitou a oportunidade. Então, o que é importante saber? Pedófilo, ele está no campo do pensamento. Às vezes o cara é pedófilo a vida inteira, mas ele não comete ação. Não comete ação. Não significa que ele não precise de tratamento, não precise de cuidado e acompanhamento. Porque a gente já viu aqui que é um transtorno. É algo que está fora do comum. Mas o abusador, ele comete o crime. Então, às vezes o pedófilo não comete o crime. Fica só no pensamento. Mas o abusador, ele comete o crime. Para nós que entendemos que o pecado nasce na mente, né? O pedófilo, ele já cometeu o primeiro risco ali no momento em que ele buscou ali o pensamento e o desejo. Mas é algo que ele, como está relacionado a uma questão fisiológica, então subentende-se que ele, né, precisa lutar contra isso. Resumo, pedofilia é desejo, abuso é prática. Aí tem os mitos. Quando a gente fala que, não, esse daí, ele... Às vezes a gente conhece determinadas pessoas e a gente pensa assim, fica sabendo da história, de repente, televisão, ou talvez alguém muito próximo, e você fala assim, mas é difícil de acreditar, porque essa pessoa, nossa, ele nem é um monstro, é uma pessoa maravilhosa. Porque esse é o perfil mesmo, é maravilhosa. Não tem cara de abusador. Abusador, pedófilo, eles não tem cara nenhuma, igual nós, somos igual pessoas comuns. Nós não, vamos dizer, igual pessoas comuns. Desculpa, puxei pro lado errado. E aí a gente vai para a realidade. Realidades, 85% a 90% são pessoas conhecidas.
pode ser um familiar, um líder ou uma pessoa conhecida. Esse é o perfil, gente. Sempre ele vai estar relacionado próximo. Sempre ele vai estar. Dificilmente, pouquíssimos são os dados de pessoas que foram ali naquele momento de oportunidade. Acontece, mas a grande maioria são pessoas conhecidas, pessoas de dentro de casa, que é uma pessoa da família. Infelizmente, infelizmente. Características comuns. Qual é a característica que como é que eles agem? Ganha a confiança. Isola a criança, cria segredos e usa manipulação emocional. O abusador não começa abusando, ele começa conquistando. Conquista a família, conquista a criança, principalmente, e vai indo. Aí eu trouxe umas frases aqui chaves. Todo abusador comete crime. Lembra que eu falei? O abuso é ação. O abusador, ele comete a ação. Então, todo abusador comete um crime. Nem todo pedófilo comete abuso, mas precisa ser acompanhado de maneira séria, um acompanhamento sério. Precisa disso, é necessário. Uma pessoa pode ser pedófila e abusadora, ou abusadora sem ser pedófila, aquilo que eu tinha falado. Às vezes a pessoa, ela está só no âmbito do pensamento e não agiu. Então, ela ela pode estar no âmbito do pensamento e agir. As duas coisas. Ou ele pode ser um abusador sem ser pedófilo, porque ele não tem o transtorno, mas ele comete a ação de abusar. E aí os sinais aqui que eu coloquei é relacionado ao comportamento do perfil aqui do abusador ou do pedófilo. Sinais de comportamento, que é muito importante. Isso aqui tá pontos chaves. Interesse excessivo por uma criança específica. Os dados, eles mostram que eles normalmente escolhem a sua vítima, eles escolhem. E assim, eu vou dizer para vocês um ponto a mais ainda. Ele escolhe aquele que ele tem mais facilidade de se conectar. A criança, que tem mais facilidade de se conectar, né? A família. Então, ele escolhe a criança. Tentativa de ficar sozinho com ela, sempre. Ele vai buscar uma tentativa de ficar só. Dar presentes frequentes, sem motivos. Quebrar regras e limites. Tipo toques, ficar muito próximo, essa coisa de ficar muito próximo, intimidade, segredos com a criança. Olha, eu vou te dar um presente, você não conta pra ninguém, não. Primeiro começa com os presentes legais. Ganha confiança da família para se aproximar. Sempre. Olha que coisa incrível. Isso é conhecido como processo de aliciamento, que é o ato de atrair, seduzir e induzir. E eu vou dizer mais, para vocês entenderem, eles sentem prazer em fazer todo esse processo. Não tem pressa nenhuma. Não tem pressa nenhuma. Passa, às vezes, a vida inteira, porque o caminho traz prazer. De articular tudo aquilo ali. Eu trouxe essa imagem, que é uma ovelha, né? E daí, no fundo, ali a gente vê na sombra que é um lobo, né? Aquela de ovelha, né? Eu trouxe achei essa imagem, assim, achei incrível. Por quê? Porque é justamente isso, gente. Abusadores são sempre disfarçados de gentileza, solitude, afeto, empatia, carisma, bondade. É uma pessoa acima de qualquer suspeita. Então, sinais de alerta é importantíssimo. E por falar nisso, vamos para os sinais de alerta. Porque uma vez que eu conheci o perfil, uma vez que eu sei o que é abuso, uma vez que eu sei o que é exploração sexual, o que é, como funciona a questão da pedofilia, como que age de alguma forma, como que age essa pessoa. Então, agora vamos entender os sinais relacionados à criança. Porque nós trabalhamos com criança, a maioria das pessoas aqui trabalham com criança. Mas se você não trabalha, você está na sua casa. Você tem a sua família, você tem seus filhos, seus sobrinhos, seus netos. Aonde a gente está? Os adolescentes, que estão próximos da gente de alguma forma. Pessoas que estão em fase de desenvolvimento. Criança não entende, não sabe o que é carinho e o que é uma pessoa agindo de maneira errada. O adolescente não está numa fase de transição, eles ainda estão sem entender qualquer situação. E se eles não têm ainda o contato, a facilidade de ter a proximidade com os pais, não tiver diálogo dentro de casa, é mais difícil ainda, porque se ele encontra alguém que tem a facilidade de conversar com ele, nossa, é o meu melhor amigo. O adolescente, ele vai. Então, a gente tem que ficar alerta nesse sentido.
Mas, assim, nenhum sinal isolado confirma o abuso, mas a combinação deles acende um alerta importante. Nenhum sinal isolado confirma. Você juntando uma porção de sinais, aí você fala, bom, alguma coisa tem errado. Mas eu já vou alertar aqui, que a gente vai entender. Nós não podemos dizer com todas as certezas, mesmo você tendo todas elas. Ó, peraí, vamos aqui seguir, que aí vai ficar mais fácil para entender. Sinais de comportamentais na criança. Mudança repentina do comportamento, isolamento ou medo excessivo, agressividade ou irritação comum, regressão, às vezes a criança estava lá, daí do nada ela começa a ter comportamentos infantis, medo de ficar com determinadas pessoas. Eu lembro de situações assim, sabe? Que às vezes a pessoa chega, a criança já se retrai. Alguma coisa está errada ali, isso é no comportamento. Nos sinais emocionais, a criança, você conhece a criança, você sempre viu ela, do nada a criança está com tristeza frequente, a criança está ansiosa, o adolescente, né? Em crise de choro, baixa autoestima, vergonha e culpa sem motivo claro, medos noturnos e pesadelos, olha quantas coisas. Sinais. Sinais físicos. Dificilmente acontece o sinal físico para um abusador ou um pedófilo. Por quê? Eles não querem produzir provas para eles mesmos. É difícil acontecer isso. Assim, no sentido que eu quero dizer difícil, é a gente detectar, né? Mas tem dores, tem lesões, irritações nas regiões íntimas, dificuldade de sentar ou andar, infecções recorrentes, roupas íntimas rasgadas ou manchadas. Tudo isso daí são situações que nos fazem chamar a atenção ao que está acontecendo. E aí a gente veio aqui para os sinais relacionados à sexualidade. A criança, inadequados para a idade. Então, a criança, de repente, chega ali conversando de assuntos que não é para a idade dela. Conhecimento sexual muito avançado para aquela idade. Comportamento sexualizado precoce. Brincadeiras com conteúdo sexual explícito. Uso de palavras e expressões que não são comuns para a idade. Olha que interessante, porque às vezes a criança vem conversando, e aí quando você para prestar atenção, você fala assim, puxa, mas não era para ela estar falando determinadas coisas. Aí você fala assim, não, mas a criança então se envolveu com o abusador? Sim, porque ele vai com afeto, ele vai com carinho, ele vai com palavras que vai trazer claridade. Então, para ela é normal ela falar sobre isso. A criança vai falando de maneira normal. Então, um alerta. Sinais no ambiente digital, que agora falando da parte digital. Segredos excessivos com celular ou internet. Recebimento de presentes ou dinheiro sem explicação. Contatos com desconhecidos. Mudança de comportamento após o uso das redes sociais. Aqui mais pegada a questão da adolescência, que é eles que estão com mais contato nessa parte, né, do ambiente digital. Muito, muito importante o alerta nesse sentido. E aí vem o dado importante, a violência atinge criança desde a infância, a primeira infância, lá, no pequenininho, aquilo que eu falei, desde o bebezinho. E quando a gente fala de bebezinhos, é mais difícil ainda você detectar sinais. Mas existem as probabilidades, é aquele olhar que você tem que estar atento com quem está deixando o bebê, como é que está, quem é que está se aproximando, quem é que quer estar ali o tempo inteiro. Então, são algumas coisas que nos ajudam a entender quando é bebê. Então, reforçando, sinais não são provas, mas nunca devem ser ignorados. Sinais não são provas, mas a gente tem que ficar em alerta. Escuta e acolhimento. O que é importante para a escuta e o acolhimento? Eu estava até... O que é a escuta? É mais do que ouvir palavras. Se a gente tem uma criança que ela chegou para falar com você determinada situação, como é que você vai entender se você não parou para escutar? Porque até assim, no que diz respeito à palavra ouvir, ele fala aqui, ouvir é mais do que ouvir palavras. O ouvir é uma questão biológica, a gente ouve. Eu estou aqui, do nada eu ouço um barulho aqui atrás, eu estou ouvindo, mas não estou prestando atenção. Mas escutar é algo que
eu coloco aqui até aqui, ouvir com o coração. Isso é escutar. Ouvir com o coração e a mente. É quando você olha nos olhos. É quando você entende, percebe os sentimentos. Isso é escuta. Isso é que a gente tem que ter, essa sensibilidade. Nós precisamos. Eu sei que é corrido, nós estamos ali com as crianças, um monte de coisa para fazer e tal, dentro de casa, dentro da igreja, em todos os ambientes, mas nós precisamos prestar atenção e ouvir. Ouvir com sentimento. E o acolhimento. O que é acolher? O acolher é o mesmo dizer, você não está sozinho. Estou aqui. Pode contar comigo. Isso é acolher. Isso é acolher. Porque muitas vezes a criança, ela não vai falar com todas as palavras, né? Ela vai dar ela vai chegar a tentar falar, mas ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela precisa que alguém interprete, porque alguém chegue junto. E nós precisamos ter isso, esse contato, esse acolhimento, essa escuta. Escutar com atenção. Escutar com o coração e a mente. Por que é importante essa escuta e esse acolhimento? Porque rompe o silêncio. De alguma forma, a criança vai se sentir à vontade para falar com você. Porque você escutou ela, você acolheu ela. Quando encontra alguém que escuta, elas conseguem falar. Gera confiança e segurança. Ajuda na identificação da violência. E evita danos emocionais. Ainda contribui para a cura. Que às vezes... tudo que você pode fazer é estar ali, é estar presente. E como fazer isso na vida real, na prática? Aqui alguns exemplos para te ajudar. Olhe nos olhos. Use linguagem simples e calma. Se alguma criança, um adolescente chegou a relatar para você de alguma forma a respeito desse assunto, do que ela está passando na casa dela ou em algum outro ambiente, vai lá, chega, olha nos olhos, use a linguagem simples, conversa com ela daquela maneira que ela pode entender. Não pressione detalhes, não fique perguntando, mas e como foi? E que dia? E que hora? Não faça isso. Deixa a criança falar por ela mesma, se ela se sentir à vontade. Acredite no que está sendo dito. Olha que importante, gente. Uma criança, um adolescente, eles não têm mais relacionado à questão da criança. Elas não têm um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento mental que dê para ela a chance de criar ideias, fantasias. Elas estão sempre buscando, aprendendo de alguma coisa que ela viu, que ela viveu. Então, o adolescente, da mesma forma, quando você para escutar e acolher, você vai entender o que ele está dizendo, se ele está como ele está reagindo. É o olhar. Evite expressões de choque exagerado. Então, se veio contar para você, não vai fazer aquela cara de espanto. Tenta não fazer, pelo menos. Eu sei que não é fácil. Mas tenta. Não faz aquela cara de espanto exagerado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, você tem que manter a calma na medida do possível. Buscar de Deus, Senhor, me ajuda. Eu preciso ajudar essa criança. E seguir os passos. Então, frases como, você fez certo me contar. Eu estou aqui com você. Isso não é a sua culpa. Nunca é a culpa da criança. Nunca é a culpa da criança. Nunca. Alguém, em relação de poder, de fantasias, veio aproveitar daquela criança, daquele adolescente. E aí a escuta é uma ferramenta de prevenção. É o que a gente tem, nós podemos já, amanhã você já pode ir para a igreja, já pode ir para a sua casa, para o seu trabalho, nesse intuito de, agora eu quero escutar, eu quero entender. E o acolhimento é um caminho de cura, é um caminho de aconchego, de esperança, de que eu não estou só. Ambos refletem o cuidado e o amor que desejamos transmitir. Olha quanto isso é importante. Eu creio que todos aqui já fazem isso. Mas agora eu entendo, eu sei o conceito, agora eu sei o quanto é importante. E vamos para um ambiente. E daí a gente entra na questão do ambiente seguro, quando a gente fala lá no início, falando sobre aquilo que o ambiente seguro depende da boa intenção. Não depende só de boa intenção, ele depende de regras claras, de organização, de cultura. Nós precisamos ter isso essa consciência. É difícil, gente. Não é fácil, mas
no dia a dia, com pequenos passos, a gente vai transformando isso. Porque quando a gente entende que o ambiente seguro para uma criança é a gente saber quem está circulando dentro da igreja, atento às situações, isso é o que vai mudando aquela cultura, né? A igreja, inclusive eu coloquei aqui, que são importantes a gente citar aqui, erros comuns. Aqui nunca aconteceu. Não, aqui não. Nunca aconteceu aqui nesse lugar, nunca vi, não tem nada disso. A gente conhece todo mundo. Não, aqui todo mundo se conhece. A igreja é pequenininha. Não, a igreja é grande, mas assim, tem as organizações. É só um minutinho, é só uma coisa assim, rapidinha. Não aconteceu nada de errado, não. Deixa só ali, aquela criança ali, com aquele moço ali, com aquela mulher naquele cantinho. É só um minutinho. Erros comuns. E isso daí que acontece. Esses erros é exatamente nesse contexto que o ambiente ele se torna um ambiente de risco. É onde aumenta mais. Por isso que hoje a gente ouve essa questão, hoje na internet nós não ouvimos aí falar sobre essa pastora, a missionária, falando o que está acontecendo. Ela trouxe um ponto-chave para uma situação que acontece há anos. Mas aí, o que acontece? Existe um tabu. Não, aqui não se fala desse assunto. Não precisa falar. Porque aqui, gente, é um ambiente seguro. Aqui é a igreja. A gente fala das coisas de Jesus. E a gente está ensinando as coisas de Jesus, né? Jesus ensina a gente a cuidar das nossas crianças também. A proteger. Lembra? Com a mão eu cuido. Eu ensino. Eu acolho. Com a outra mão eu protejo. Eu preciso ter essa consciência. Nós não estamos aqui duvidando de ninguém, não. A ideia é essa. A gente está falando de proteger as crianças, proteger as nossas crianças. É o mínimo. Então, vamos aqui. Alguns protocolos, algumas regras, ideias interessantes para a gente poder, já podemos colocar, que eu acredito que não dá problema nenhum. Evitar deixar adulto sozinho com criança. Sala fechada, um adulto e uma criança. Ambiente individual isolado. Evitar levar criança sozinha para outro espaço. Isso é importante a gente se atentar. Como aplicar? Sempre 2 adultos presentes, portas abertas com vidros e atividades visíveis. Sempre no visível, no transparente. O ambiente seguro é aquele que todo mundo conhece, que todo mundo entende das regras e todo mundo faz conforme é. Pensa que na igreja existe uma pessoa. E essa pessoa, ela chega e ela ali é um ambiente de transformação. Porque essa é a ideia. O Senhor, ele vem com a palavra dele, mas a pessoa, ela vem do jeito que está. E ela precisa de ajuda para isso. Dependendo da pessoa, se for um pedófilo, essa pessoa chegou lá e ela está no âmbito do pensamento. Lembra que o pedófilo só está na imaginação, no pensamento, no desejo? Do nada ele tem ali uma oportunidade de estar com uma criança numa sala de aula. O que isso pode ser? Uma oportunidade para ele pôr a ação aquilo que ele nunca colocou até então. Então, nós temos que ter consciência disso. Não é sobre confiar ou não nas pessoas. É sobre proteger as crianças. É isso. É isso. Supervisão constante. Não é só estar presente, é estar atento. Então, na prática, é observar o comportamento da criança, é perceber a interação entre os adultos, ficar de olho, atento. Circulação nos espaços. Uma criança está aqui, não está mais, para onde que ela foi? O que aconteceu? Tá atento, supervisão. Importante. Transparência. Imprescindível transparência. Nada escondido. Tudo pode ser visto, pode ser explicado, pode ser falado. Silêncio não é uma saída, não é a melhor situação. Pais podem acessar o ambiente, comunicação clara, nada de segredos nas atividades, tudo ali de maneira clara. Isso, é outro ponto-chave. Cultura de proteção. Gente, cultura. Cultura de proteção é imprescindível também. Não é só regras isoladas. É um jeito que funciona. Nós não vamos fazer isso no maio laranja. Gente, o maio laranja, agora vamos colocar regra aqui, Não vou dizer, chegou o junho, o julho, o abril, não sei o quê, os outros meses do ano, acabou. Não, isso tem que ser uma cultura, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso ambiente, tanto na nossa igreja, como nas nossas casas, nas escolas, que isso também é extremamente importante.
Na prática, todos sabem o que é certo, todos se sentem responsáveis, porque isso é coletivo. É importante a gente entender que não é só minha responsabilidade, não é só da família, é de todos nós. Todos nós. Todos podem falar quando algo parece errado. Porque se está errado, vamos esclarecer, alguma coisa está errada, vamos corrigir. Porque até se tiver alguém com uma má intenção, ela chegou num ambiente de proteção, que tem uma cultura de proteção, ela vai se retrair. Opa, peraí, aqui não posso chegar de qualquer jeito. Porque muitas vezes o abusador, ele entra num ambiente que ele sabe que ali, olha, não vai ter problema para mim. Mas quando ele entra numa igreja, ele entra numa escola, ele entra num ambiente em que ele sabe, ele entende, ele vê que existe uma cultura de proteção, e ele fala, opa, alguma coisa está aqui, não é de qualquer jeito aqui. Então, isso já é algo que ajuda no ambiente, ajuda a enriquecer o ambiente, né? E os protocolos de segurança. O que são os protocolos? São as regras formais, né? Que eu já trouxe algumas aqui, que isso pode virar algo que seja visível, né? Que ajudam a prevenir os riscos. Define como agir, como proteger as crianças, proteger também os líderes. Entende que o protocolo de proteção, o ambiente seguro, ele protege a criança e quem lidar com a criança. Muito importante. Ambientes seguros são construídos, não improvisados, são construídos, não improvisados. Ai, meu Deus, meu tempo acabou, é isso? Meu Deus do céu. Aí, eu acho que eu tô terminando assim. Comportamento, estrutura e regras é igual ao ambiente seguro. Se eu tenho comportamento, eu tenho a estrutura, tá tudo funcionando, as regras estão nos seus devidos lugares, então a gente chega lá, na cultura da proteção. Então, os antecedentes criminais, que hoje já é uma regra, já é uma lei, precisa estar lá, né, no âmbito da igreja. Por quê? Porque precisa ter essa seleção, porque quem vem de fora entende que existe uma regra, existe um protocolo, e aí a gente, pelo menos aquele que teve um tipo de antecedente, e que é difícil, mas enfim, já dá a entender que, pelo menos na peneira, esses que tiveram antecedentes criminais não estarão em contato com as crianças. Isso é um algo que a lei, ele nos favorece, e a gente tem que aproveitar. Regra de 2 adultos, aquele que eu falei, sempre 2 adultos no ambiente com a criança. Ambientes abertos e improvisados, sempre visível, transparente, de maneira que todos possam ver, todos possam estar ali, atento. Cadastro e autorização de pais, e que é interessante aqui, essa ideia do cadastro, porque até por isso, hoje tem a questão da imagem, o direito de imagem. Então, se você tem o cadastro da criança, você tem ali a autorização da questão do direito da imagem, muito importante, isso demonstra organização, sabe? Demonstra que tem uma estrutura, que a gente se importa. Protocolo de ação com suspeita. Ter ali, o protocolo. Se houve uma suspeita, como a gente vai agir? Porque, se a gente está falando de pessoas, a gente não está falando de pessoas, a gente está falando de um sistema. Eu estou lá, na minha igreja hoje. Vou lá, conheço os protocolos, conheço como fazer, mas amanhã isso eu não estou. Mas o protocolo está lá. O próximo que vai vir vai saber como agir, de que maneira fazer. Então, nós estamos falando de sistema. E esse sistema tem que ter uma atenção. Capacitação contínua. Sempre batendo ali na regra com os professores. Gente, vamos lá reciclar? Olha o assunto, gente. Olha como é que a gente está se falando hoje. Olha, gente, vamos relembrar. Chegou alguém novo para trabalhar com as crianças. Vamos lá, vamos trabalhar capacitação 1 vez por ano, 2 vezes por ano, sempre, contínua, falando do assunto. Porque a gente vai alimentando isso. E como agir? Nós agimos com responsabilidade. Com responsabilidade. A pessoa não precisa investigar, ela precisa proteger e encaminhar. Isso é importante. Responsabilidade. Então, o que você não deve fazer? Importante. Você não deve investigar sozinho. Teve um assunto, vou lá, vou buscar saber o que está acontecendo. Por que você não tem que investigar sozinho? Porque você não é autoridade legal. Você atrapalha a investigação e pode colocar a criança em risco. Cuidado, não tem que investigar sozinho, não. Existem uns meios para isso. Não prometa segredos. Às vezes a criança te conta e ela fala, não conta para ninguém, não conta para ninguém. Não promete. Por quê? Porque a criança precisa de proteção. Como você vai proteger ela no silêncio?
você tem que procurar os meios legais. O silêncio mantém o risco para a criança. Não confrontar o possível agressor. Ah, eu vou lá, eu mesmo vou lá falar, eu mesmo vou resolver. Não, gente, isso gera ameaça, mais ameaça ainda para a criança. Sem pensar na criança, ela é o foco, no adolescente, eles precisam ser protegidos. Então, você tem que agir com responsabilidade, com sabedoria. Pode fazer o agressor também se proteger ou fugir. E pode dificultar as provas. O que fazer? Passo importante. O que você tem que fazer? Ouvir e acolher. Sem interromper, sem pressionar. Lembra que eu falei lá? Levar a criança ou o adulto a um adulto responsável, o adequado. Porque, às vezes, é aquela pessoa que tá na desconfiança. Levar para ela, vai levar para outras pessoas que você entenda que é pessoa de confiança, da rede de confiança da criança. Para isso, você pode até entender, buscar dela mesma. Os pais responsáveis, confiáveis, porque às vezes o pai ou a mãe, alguém da família que está fazendo isso. E a liderança da igreja, se houver necessidade, diz, mas com muito cuidado e sigilo, para não expor aquela criança, porque aí gera mais trauma ainda. Tem que ter muito cuidado nesse sentido. Encaminhar para a rede de proteção. São os órgãos responsáveis por cuidar do caso. Conselho tutelar, delegacia especializada, quando possível, assistente social ou o Disque 100. Inclusive, gente, o Disque 100, eu não sabia, eu descobri que o Disque 100, descobri depois, estudando, né? A gente vai descobrindo que o Disque 100, ele é realmente autônomo, é anônimo. Você não precisa necessariamente nem se identificar e nem acompanhar. O que se fala é que a gente faz uma notificação, nós notificamos o assunto. E aí os órgãos, composto lá pela segurança, pela proteção, e eles vão investigar. Depois da investigação é feita uma denúncia para o Ministério Público. E aí é quando vai até a pessoa, aquele que é o suspeito. Eu posso fazer pelo telefone, eu posso fazer pela internet, eu posso fazer de alguns meios que são relacionados. Eu não preciso dar o meu nome, eu não preciso acompanhar se eu não quiser. Se eu quiser acompanhar, eu posso acompanhar pelos meios lá, entendeu? Então, você não se expõe de maneira que você fique visível, é isso que eu ia falar. Então, é um meio interessante e bom de você lidar com essa situação. O que é importante para nós hoje buscar? Observar, escutar e encaminhar. Encaminhar para os órgãos, os locais necessários. Com muito cuidado, com muito sigilo, porque a criança, ela é a primeira coisa, é o que está em primeiro lugar nessa situação. Então, a gente traz aí a ação. Nós estamos no Maio Laranja, então nossa proposta é trazer a ação aqui para esse mês, para os próximos meses, aproveitando aí essa oportunidade. O Maio Laranja, ele é um mês, não sei se vocês sabem, né? Mas está relacionado a um caso que aconteceu de forma verídica mesmo, um fato que aconteceu no dia 18 de maio de 1973, foi uma menininha chamada Araceli, ela tinha 8 anos, e ela ela sumiu, e depois foi encontrada morta. Foi um caso extremamente violento, triste, na cidade, no Espírito Santo, e ela ficou... aquilo chocou, porque em 74, imagina, em 1974, aquilo chocou muito a cidade, e daí de lá para cá veio se trabalhando dentro de meios para proteger as crianças. Daí se constituiu o Maio Laranja, que é a campanha nacional de conscientização de combate ao abuso sexual, abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. É uma mobilização da sociedade, ele é nacional. E aí a gente trouxe aqui algumas ações práticas com a criança. O que você pode fazer com a criança? Conversas leves sobre o assunto, legal ali na escola bíblica, em algum momento você pode fazer isso. Ensinando para a criança sobre o corpo dela, que ela pode dizer não quando ela se sentir desconfortável, sempre com uma linguagem adequada à idade.
A gente pode falar isso também com adolescentes. Conversa com os pais, rodas de conversas, orientações sobre sinais, alertas, espaço e dúvidas, ideias que pode ter para poder a gente trazer o assunto de forma prática com os pais. Na igreja, treinamento de líderes, ajustes no ambiente, aquela questão de você ter os protocolos, comunicação sobre prevenção, importantíssimo, falar do assunto, vamos falar. Redes. Nas redes, postagens educativas, frases de conscientização, divulgação do tema. Isso são ações práticas que nós podemos fazer já. E aí a gente tem um material de apoio. A gente vai disponibilizar o material de apoio. Estamos disponibilizando uma cartilha. Tem o segredo do Carlos, que aí a Andrea já tem aí, da CBSP Kids, que é um material excelente. O roteiro para um culto, gente, dá para fazer um culto com um tema Maio Laranja, nós vamos disponibilizar para vocês o passo a passo, para vocês usarem. Situações, sugestões de dinâmicas, contatos, né, sobre a denúncia, no caso de denúncias, que dá para usar também. Então, isso nós vamos disponibilizar para vocês aí no grupo, para vocês já porem em prática esse assunto imprescindível, imprescindível. E aí a gente volta aqui no assunto inicial, que aí a gente fala dos trabalhadores. Os trabalhadores prosseguiam com obras. Uma das mãos estava ali. A carga, estava a obra, trabalhando, construindo, a outra estava protegendo. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Não é por acaso que nós estamos aqui, esse tempo parado, falando, conversando sobre esse assunto. Que isso aqui não seja para você só uma informação, mas que seja uma ação, algo que faça parte do seu dia a dia. Eu espero em Deus que cada um aqui que pôde ouvir, e a gente está aqui encaminhando para o final, mas eu queria dizer para vocês, assim, de algo que hoje, esse é um chamado para nós. Hoje precisamos, cada um de nós, fazer uma parte. Mas, Rose, o mundo jaz no maligno. Rose, olha quanta coisa está acontecendo. Sim, é verdade, Jesus deixou claro isso. E, na verdade, isso acontece há muitos anos. É que hoje a gente tem a internet que traz essas informações nas nossas casas, nos nossos celulares, mas sempre foi assim. Mas a palavra do Senhor diz para a gente não se conformar. Não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas renovai a sua mente. Nós temos que renovar as nossas mentes, trabalhar em prol disso. Se eu puder fazer algo em que eu puder proteger apenas uma criança, isso vale mais do que o mundo inteiro. Eu quero fazer isso de todo o coração, Senhor. Eu vou abrir. A gente tem o nosso versículo-chave do nosso. Um dos nossos versículos-chave do nosso projeto é: erga a voz em favor daqueles que não podem se defender. Fale. Busque proteger as crianças. O que você puder fazer por uma criança, aquilo é honrar o Senhor no cuidado. Então, que isso seja uma realidade e que seja firma aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos firmar um compromisso aqui. Um compromisso, eu vou colocar aqui de forma para vocês. Eu vou convidar vocês a gerar uma ação que não fique só na informação, mas fique numa decisão. Eu acredito que dê tempo ainda para você colocar aqui uma palavra que hoje, de tudo que você ouviu aqui, uma palavra que te ajude, que você entendeu que é uma decisão sua. O que você quer fazer em prol? O que você pode fazer? Que atitude você pode tomar? Se você puder colocar aqui no chat, que tipo de ação que você pode fazer. Isso vai ser bom, porque uma criança protegida é uma responsabilidade de todos nós. Todos. Então, que isso seja uma realidade, que Deus nos abençoe, que nos ajude a prosseguir, caminhar juntos, que a gente possa falar mais sobre isso. Eu tenho muito para se falar, para passar. Eu falo assim, que o que eu aprendi, eu falo de Deus, eu tenho certeza que aquilo que o Senhor propôs, colocou nas minhas mãos, no meu coração, não é para mim, é para eu passar, eu transmitir. Eu quero avançar. Isso, atenção, olha aí, atenção. Eu acho que tem mais aqui, eu não consegui ver todas. Mas isso, gente, a escuta, a atenção, né? O acolhimento, sabe? O alerta, olho nos sinais. Isso que a gente pode fazer já, pelos nossos filhos, a nossa família, pelas nossas crianças na igreja.
e que esse ambiente, a gente retoma aqui a história de Neemias, quando a gente fala sobre a proteção, que esse ambiente seguro que a gente busca, com cuidado e com a proteção, seja real nas nossas igrejas. E não fique só no maio laranja, fique no nosso dia a dia. E é isso que eu queria falar com vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigado por vocês me ouvirem. Que isso seja, que vocês precisarem de ajuda da minha de mim, alguma informação que vocês precisarem, ajudas de orientações. Ai, que colocou, temos mais a fazer. Eu não consigo, Nancy, sabe, ou ver as mensagens. Eu acho que eu tenho que aprender sobre isso ainda, gente. Mas, peraí, deixa eu ver aqui. Acho que eu consigo procurar o chat, né? Me ajuda aí, Nancy. Isso, no chat. Achei. Achou? Temos que fazer mais, falar mais sobre o assunto com a família. Isso, Aline. Afinal, temos que estar preparados caso aconteça com os pequenos à nossa volta. Sempre bom estar preparado, sempre. Olha, gente, eu vou dizer para vocês, depois que eu comecei a estudar sobre esse assunto e falar em todo ambiente que eu vou, gente, não tem um ambiente que eu vou falar sobre o assunto, alguém não tem uma história nova para contar, uma história triste. Isso é muito próximo de nós, muito próximo de nós. Temos que estar preparados. Vamos seguir. Isso, gente, nos ajude, siga o projeto, gente. Isso daí dá mais visibilidade à nossa causa, à nossa missão. Que Deus abençoe grandemente. É isso. A Andréia e as meninas aí estão... deixa eu só colocar a última frase aqui. Meu Deus, o que eu fiz? Agora eu fiz um outro negócio aqui, gente. Deixa eu tentar, peraí. Aqui, porque as nossas crianças também precisam de muros. O muro da proteção, muro de cuidado, de atenção, muro da proteção. E é isso. Ambientes seguros não acontecem por acaso, eles são construídos por pessoas preparadas. E hoje nós saímos do zero. Glória a Deus, para a honra, para toda a glória, toda a honra ao nosso Senhor, porque é dele. É por ele e é para ele que nós estamos aqui. Que nós prosseguimos nessa missão. É isso, meninas. Glória a Deus. Obrigada, Rose. Obrigada pelo seu carinho, pela sua parceria. Queridas, queridos que estão aqui, peço a todos, né, que comecem a seguir. Coloquei aí, Projeto Valorize 2025. Por quê? Porque quanto mais seguidores, mais vai propagando, né, esse assunto tão essencial e tão importante. Eu quero agradecer a presença de todos que ficaram aqui, as pessoas também que mandaram mensagem, que não pôde participar, mas que vai assistir a gravação depois. Que bênção ter vocês aqui. Rose, mais uma vez, muito obrigada. E vamos seguir firmes aí, né? A Rose nós vamos disponibilizar no grupo. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, fique por dentro da CBSP Kids, entra lá. Nós colocamos somente assuntos, né, somente recados, assim, importantes. A gente até pede para não ficar postando muita coisa lá, para ter cada vez mais o máximo de gente ali para receber. E agora eu vou passar a palavra para a Leonir, que vai falar para nós, né, a nossa programação. Deus abençoe a todos. Andréia, e quero também foto. Antes de passar, mostra aí as luvas. Tá. Olha só, gente. Tá lá no nosso site, no aplicativo da CBSP. Gente, nós fazemos com tanto carinho, com tanto amor. Não é fácil fazer, vocês sabem, dá trabalho, né? A Nancy que o diga, né? Tá fazendo toda essa diagramação linda aqui para vocês. Olha, essa daqui é a música Mão Amiga, que nós fizemos a arte para poder disponibilizar gratuito para vocês. Tem também um vídeo que eu já coloquei lá. Tem a música do Diga Não. É facinho para vocês estarem fazendo. Caso tenha dúvida, chama o pessoal da equipe aqui no particular para não sobrecarregar o grupo. Peço mais uma vez para a gente não sobrecarregar o grupo. Vocês vão imprimir isso aqui, é papel foto, ó, um papel foto, vocês mesmos conseguem. E a da mãozinha ó, também está lá no arquivo que nós mesmos que fizemos para poder disponibilizar para vocês gratuitamente.
A lição do Maio Laranja já está lá, a da família também, do Dia das Mães também, nós fizemos aqui na igreja. Olha que avental lindo que ficou, bem informativo, as crianças viram aqui, né, como que faz, a atividade também está tudo lá, a Nancy está mostrando aí o recurso visual, que foi em forma de celular, tá aí, vocês estão vendo. Começa a falar alguma coisa, Nancy, para você aparecer a tela. Tá em forma de... Aqui, ó. Em forma de tablet, para deixar eles... Ah lá, que coisa linda, né? Que esse ano nós fizemos com o tema da internet, o perigo da internet, né? O ano passado foi sobre o abuso propriamente dito, e esse ano nós pensamos na internet, né? Como a Rose falou aqui, como tem sido alvo das nossas crianças, principalmente os jogos. Então, ontem, nós já ministramos essa aula ontem na nossa igreja, foi muito bom, tá? E eu vou deixar também que eu fiz eu fiz um arquinho, essa arte aqui da florzinha, ó, EVA e o arquinho, e depois a gente consegue aproveitar o arquinho para outra coisa, então nós já guardamos ali as florzinhas, e tem também a viseira, que tem disponível lá, tá? Para vocês poderem baixar gratuitamente, usar e abusar. Agora a Leonir vai falar e vou compartilhar. Não, se você consegue compartilhar, ou quer que eu compartilhe aqui? Pode compartilhar aí, Andréia, que o meu tá fechado aqui. Tá, então, Leonir, pode começar a falar aí. Boa noite, graça e paz. Bom, enquanto a Andréia coloca ali os avisos, para ficar mais fácil, né, de falar para vocês, quero convidar todo mundo aí a participar, a se engajar, porque esse BSP Kids tem procurado fazer um trabalho aí de alcance, né, com as igrejas, um trabalho que a gente não tinha visto ainda, né, na convenção, e assim, é um trabalho mesmo, dá trabalho fazer tudo isso, mas tem feito com carinho, assim, com amor, para abençoar, não só as igrejas da nossa convenção, porque tem pessoas da minha equipe mesmo, que tem parente em outra igreja, pede para compartilhar, pergunta se pode participar, então a gente que faz parte aí da convenção precisa abraçar mesmo e divulgar e participar e usar os materiais disponibilizados, porque são materiais de qualidade, né, que é disponibilizado de forma gratuita para todo mundo. A gente vai procurar qualquer lição bíblica na internet, não tem nada gratuito, não, é tudo pago, né? E muitas vezes nem todo mundo consegue acesso em materiais tão bons, com conteúdo bíblico, revisado, porque graças a Deus a nossa convenção aí trabalha assim, né, dessa forma. Bom, pode colocar, Andréia. Não estou conseguindo. Apareceu, mas... apareceu e depois saiu. Foi. Aqui, né, os recursos visuais que a Andréia e a Nancy já falaram para vocês, né? Tá só no aplicativo? Já está lá no aplicativo. Só no aplicativo, né? Não, no site, não. Segue. No site da Secretaria de Missões, hein? Tem algumas coisas. Tá bom. Então, o pessoal aí que não tem ainda o aplicativo, né? Baixa o aplicativo da CBSP para ter acesso ao material que as meninas falaram. Bom, eu vou compartilhando do que eu me lembro aqui, aí as meninas vão me ajudando, né? Porque é bastante coisa. Nós teremos agora em maio o Agita CBSP Kids, que vai ser aqui na minha igreja, e todas as igrejas aqui da região, quem não é da região também, se quiser fazer uma caravana e vir, pode vir também, que será muito bem-vindo. Tragam as crianças, né? Tem um link sendo disponibilizado para fazer inscrição, para a gente ter uma noção de quantas crianças vão vir, se a sua igreja vai apresentar algum louvor, se vai querer uma oportunidade, então preenche lá o link, né, para ter uma organização. Não deixem de participar. 31 de maio, às 15 horas. No dia 31, tem uma capacitação na igreja também, na IBF aqui de Mauá, a igreja da Nancy, né, pastor Moisés. Gente, não dá para deixar de participar, né? É palestra, ensino, conteúdo muito bom mesmo. As palestras têm sido maravilhosas, as capacitações. E também vai ter o café da manhã, almoço, conteúdo por R$40. Não é possível, né? Que não dá para participar, dá para participar, então vamos aí nos empenhar mesmo para fazer a inscrição. Eu estou aqui pegando no pé do pessoal da minha equipe para se inscrever e participar, vai ser uma bênção. Aproveitar a Andréia, que vem tão distante,
para fazer essa Aí. capacitação com a gente, né? A gente não pode perder. Vai ter também uma capacitação em agosto, né? Isso. Em agosto, Lá em 22 Franco de da agosto, Rocha. Franco da Rocha, 22 de agosto, né? 22, dia 22 de 22 de agosto. agosto. Ó, todas essas informações são colocadas lá no grupo, então entra no grupo para você ficar por dentro de tudo. Tem as nossas lições do Dia das Mães, que tá linda, a lição tá muito bonita, com muitas opções ali para fazer, muito visual, tem 2 jograis, vai vir também a lição aí do Dia do Pastor, a lição da família, também, que a gente já aplicou aqui no nosso PG infantil. Então, muito conteúdo bom, né? Para a gente estar aí baixando gratuitamente e participando. Eu esqueci de alguma coisa? Temos o termo de compromisso, o Isso, modelo, isso. e Tem também o termo a de imagem, né? Isso, de compromisso e de imagem, que também está bem legal aí para você aplicar aí no seu ministério, né? Para fazer, como foi falado aqui na palestra, fazer as coisas assim bem certinha, para a gente estar cercado ali também de proteção e proteger nossas crianças também. Bom, eu acredito que foi isso, né? Acho que é tudo isso. E mais, né? Daqui a pouco tem mais. Acompanha lá no grupo, nas redes sociais, Instagram, e não Amém. perca nada. É isso. Então, ó, os recados são que se você ainda não entrou no nosso grupo, fique esperto, entre lá no nosso grupo, siga o Projeto Valorize, siga também o CBS Kids e o nosso canal no YouTube, que estão lá todas as nossas palestras. Amém? E a nossa próxima capacitação, nós também vamos, a nossa próxima palestra, nós vamos colocar lá no grupo também a data, e será bênção, será sobre autismo. Então, quero ver todos vocês aqui, compartilhem essa ideia, que nós estamos cada vez mais em empenho, oração, dedicação, para o nosso ministério crescer cada vez mais, e nós crescemos juntas. Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigada. Abre as câmeras aí, para a gente poder tirar uma foto. Vamos abrindo. Vamos lá, vamos abrindo as câmeras que vai aparecendo aqui para mim. André, enquanto eu estava abrindo as câmeras aí, eu quero agradecer. Estou vendo aqui as mensagens de gratidão, uma mensagem da Erivânia, e eu fiquei muito emocionada. Muito obrigada, Erivânia, pelo carinho. E continue orando pela gente. Fiquei muito feliz aqui pela mensagem. A ideia é essa mesmo. Muito obrigada. Que bênção. É isso, gente. Deus abençoe, viu? Gratidão a todos. Um grande abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Fique com Deus. Muito obrigada, meninas, pela oportunidade. Deus continue Amém. fortalecendo a vida de vocês grandemente. Conte comigo, sempre que precisar. Amém. Gratidão. Tchau. Tchau, Leonir. Tchau, Nancy. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Deus abençoe. Obrigada, gente.